Oi, meus amigos. Hoje eu vou desenhar aqui para vocês novamente para a gente entender qual que é a diferença entre fissura anal, hemorroida e a fístula perianal. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal desenhando para vocês, explicando com desenhos, porque eu acho que é a forma mais simples de entender. E quem é paciente meu sabe que eu desenho mesmo. Toda consulta eu pego lá o papel, desenho, explico, porque é muito importante a pessoa entender qual que é o problema dela para poder participar do tratamento de forma adequada. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e ativa as notificações. Você sempre vai ficar atualizado sobre problemas da região do ânus, do reto, mas também sobre saúde intestinal e saúde geral. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal explicando com desenhos, qual que é a diferença entre pólipos e divertículos. E muita gente gostou disso porque fica fácil de entender. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha ali na região do ânus e entender o que é a fissura anal, o que é a hemorroida e o que é a fístula perianal. Então vamos lá, vamos pegar o nosso quadro negro. Então tá aqui o nosso quadro negro. Para isso nós vamos precisar o quê? Desenhar a região do ânus. Então eu vou fazer aqui 3 círculos para a gente entender a diferença entre todas essas doenças. Então, gente, a fissura anal, para quem não sabe, é uma ferida que se forma na borda do ânus. Essa ferida normalmente está associada à passagem de fezes duras. O que vai acontecer quando as fezes duras passam? Vai rasgar ali a região do ânus, formando uma ferida, que é a fissura aguda. Então a fissura vai ser o quê? Um corte que se forma na borda do ânus. Esse corte, à medida que a pessoa vai ao banheiro novamente, o que vai acontecer? Ele vai abrir de novo e ela vai machucando várias vezes, ficando com as bordas endurecidas. Vai formar o que também? O que a gente chama de plicoma, que é uma prega de pele, e do lado de dentro do ânus, muitas vezes vai formar o quê? Uma papila hipertrófica, que é como se fosse uma bolinha que se forma na região interna ali, que seria o equivalente ao plicoma. Ou seja, do lado de fora forma uma prega de pele, que a gente chama de plicoma, e do lado de dentro forma uma elevação que a gente vai chamar de papila hipertrófica. A fissura anal, além disso, ela vai irritar o músculo do ânus, causando uma contração desse músculo que a gente chama de hipertonia. Então a fissura anal vai ter o quê? A chamada tríade da fissura crônica, que é o plicoma, a hipertonia e a papila hipertrófica. E as hemorroidas, gente? Hemorroidas são vasos de sangue que estão presentes na região do ânus, que todo mundo tem, chamado plexo hemorroidário. O plexo hemorroidário é um conjunto, então, de vasos de sangue. São vários vasos ali em volta do ânus. Só que esses vasos, eles têm uma tendência a agrupar em algumas regiões do ânus. Então, vão formando o quê? Algumas regiões que vão ter esses vasos mais proeminentes. Vai ser uma região que fica o quê? Um pouco abaulada, um pouco aumentada de volume. E é o que a gente vai chamar de mamilos hemorroidários. Então, o mamilo hemorroidário vai ser um conjunto de vasos de sangue que estão presentes em algumas regiões do ânus e que em algumas pessoas eles vão começar o quê? Causar sintomas. E é aí que a gente chama de doença hemorroidária. Então, chamar de hemorroida seria um nome, o nome mais correto seria doença hemorroidária. A doença hemorroidária, ela pode ser o quê? Externa, ou seja, composta pelos vasos do plexo hemorroidário que estão externos ao ânus. Externos, a chamada linha pectínea, que é uma linha ali dentro do canal anal. E a hemorroida interna seriam os vasos de sangue que estão o quê? Internos em relação a essa linha. Mas que diferença isso faz? Faz muita diferença, gente. Porque os vasos do plexo externo, os mamilos externos, eles têm uma sensibilidade diferente. Então, a hemorroida externa, a gente tem menos opções de tratamento do que a interna. A externa, quando ela causa sintoma, acaba que a principal opção vai ser a cirurgia. Enquanto que a hemorroida interna, a gente tem um monte de opções, já falei de várias delas aqui no canal, entre elas a ligadura elástica, a escleroterapia, entre outras. Então já temos aí 2 desenhos no nosso quadro, que seria a fissura anal, que seria um corte e que vai virando um corte crônico. Nós temos a hemorroida, que são grupos de vasos de sangue que se formam ali, formando os mamilos hemorroidários. E o que é a fístula perianal? Gente, fístula perianal é uma passagem que se forma de dentro do ânus para a pele, ali em volta. Então, o que a gente vai ver quando a gente olha para o ânus? Normalmente, um buraquinho. Normalmente, um buraquinho na borda do ânus.
Esse buraquinho é o quê? É a saída da fístula. Ou seja, a fístula começa lá dentro do ânus. Tem um caminho por baixo da pele que vai sair naquele buraquinho ao lado do ânus. Então a fístula, quando a gente olhar, a gente vai ver o quê? O orifício externo. O orifício interno, muito dificilmente a gente vai conseguir vê-lo. Por quê? Para ver, a gente precisa passar um aparelho ali chamado anoscópio. Pode ser que mesmo passando esse anoscópio a gente não consiga ver, porque ele pode ser muito pequeno. Normalmente, durante a cirurgia, nós vamos encontrá-lo através da sondagem do orifício externo. A gente vai entrar aqui no orifício externo com um instrumento chamado estilete. Eu fiz até um vídeo sobre ele. Esse estilete vai entrar aqui e vai sair lá dentro. Então a gente vai identificar o caminho da fístula dessa forma. Então vamos lá, recapitulando. Fissura anal é um corte na beirada do ânus. Hemorroidas são vasos de sangue presentes na beira do ânus ali e que vão formar os mamilos hemorroidários, que são grupos de vasos de sangue. E a fístula é uma passagem que se forma por baixo da pele, chegando até a borda do ânus. A fístula normalmente vai ser uma consequência de um abscesso perianal. Houve uma infecção, formou ali uma bola de pus, esse pus vazou e formou um caminho. Como o pus vinha lá do orifício interno, vai formar essa passagem que a gente chama de fístula. Fístula nada mais é do que uma comunicação entre duas superfícies do corpo. Não é exclusivo da região do ânus. A região do ânus é uma região que pode acontecer uma fístula, mas existem fístulas em várias outras regiões. Por exemplo, comunicando o reto e a vagina, fístula reto-vaginal. Fístula comunicando o intestino com a pele, enterocutânea, e assim por diante. Então existem vários tipos de fístula. Aqui no caso nós estamos falando da fístula perianal. Espero que tenha ficado claro. Se você gosta de explicação com desenho, se achou que ficou claro, lembra de curtir, manda nos comentários, faça sua sugestão e lembra, gente, se inscreva e compartilhe. Lembrando que toda semana lá no meu site eu posto textos atualizados sobre saúde intestinal. O endereço está aqui embaixo, acessa lá que vocês vão ter conteúdo sempre de qualidade e atualizado. Se inscreve lá no meu Instagram, toda semana eu posto lá alguns desenhos também, que é para que vocês participem e dê opinião, o que vocês acham que é o diagnóstico, e faço caixinhas de perguntas lá, né, que eu respondo nos stories. Então participa comigo, se inscreve lá. Um grande abraço, te vejo na próxima.